Às 01:23 da madrugada, um botão foi apertado e, em segundos, um reator nuclear virou uma arma. O mais assustador, muita gente ali achou que era só um incêndio. Fica comigo que eu vou te levar pelo desastre de Chernobyl em tempo real, minuto a minuto. 26 de abril de 1986, usina de Chernobyl, perto de Pripyat. Eles vão fazer um teste, descobrir se numa queda de energia, a turbina ainda consegue girar tempo suficiente para alimentar bombas essenciais. Parece rotina, mas o reator Herbie Mackay tinha características perigosas, e aquela noite reuniu decisões ruins na ordem perfeita. O teste não começa quando deveria. A rede elétrica pede que a usina continue gerando energia por mais tempo. Isso empurra o procedimento para a madrugada, troca turnos, aumenta cansaço e coloca gente menos preparada no controle. E esse detalhe quase burocrático vira um dominó gigantesco. Quando finalmente tentam reduzir a potência, algo dá errado. O nível cai demais. O reator entra numa zona perigosa de instabilidade. Em vez de parar e recomeçar com calma, eles tentam resgatar a potência. Aqui nasce a combinação fatal: pressa, regras ignoradas e um reator que não perdoa. Agora entra um vilão invisível, o xenônio, um produto da fissão que envenena o reator, sugando nêutrons e derrubando potência. Para compensar, operadores retiram mais barras de controle do que o recomendado. Isso deixa o reator reativo demais, como um acelerador travado, esperando o momento de disparar. Com o reator instável, aumenta a pressão para seguir o plano. Só que RBMK tem um problema. Quando forma mais vapor dentro do núcleo, a reatividade pode aumentar, não diminuir. Ou seja, mais bolhas, mais potência. Parece contraintuitivo, e é exatamente por isso que tanta gente subestima o perigo. Chegamos aos segundos mais famosos da história nuclear. A ideia: reduzir o vapor, deixar a turbina desacelerar e ver se ela mantém energia para os sistemas por alguns instantes. Na prática, isso muda o fluxo de água no reator, e o reator já está numa configuração frágil, quase no limite 01:12:23:04. Começa o procedimento final. O fluxo de água cai, o vapor cresce e o reator responde do pior jeito. A potência sobe. E aqui vem o detalhe que parece piada ruim. Quanto mais tentam controlar, mais o sistema se torna imprevisível. Em menos de 20 segundos, o caos acelera. 01:12:23. O operador aperta o AZ5, o desligamento de emergência. Era para ser o freio total. Só que o desenho das barras de controle tinha uma característica crítica. Ao entrar, elas podiam causar um pico inicial de reatividade. Resultado: o freio vira um empurrão e o reator dispara. A potência sobe de forma absurda. Em segundos acontece o que não deveria acontecer. Explosões destroem o reator 4. Primeiro, uma ruptura violenta. Depois, outra explosão que lança blocos de grafite e combustível. O teto é rasgado. O núcleo fica exposto. E lá fora, cai uma chuva de material altamente radioativo. O choque é tão grande que muitos se recusam a aceitar o óbvio. Um reator não explode. Alguns acreditam que o núcleo está intacto. Mas há grafite espalhado. Grafite que estava dentro do reator. Isso é uma pista brutal. E também uma sentença. Porque gente sem proteção se aproxima para ver de perto. Nos minutos seguintes, começam incêndios no prédio e no teto. A radiação, invisível, já está em níveis mortais em pontos específicos. E tem algo cruel aqui. Você pode estar andando, conversando, trabalhando e recebendo uma dose devastadora sem sentir nada na hora. Os bombeiros são acionados como se fosse um incêndio industrial comum. Eles sobem no telhado, pisam em fragmentos do reator e seguram pedaços de grafite com as mãos. Muitos não têm equipamento apropriado porque ninguém explica o que realmente aconteceu. E essa falta de informação vira o segundo desastre. Enquanto isso, Pripyat, a poucos quilômetros, segue a vida normal. Pessoas observam um brilho estranho no céu, como se fosse aurora. Crianças brincam do lado de fora, janelas abertas. E o mais chocante, a radiação já está passando pela cidade, mas ninguém é avisado imediatamente. Com o núcleo exposto e o grafite queimando, o reator funciona como uma chaminé, jogando partículas para a atmosfera. Isso não é só fumaça, é uma mistura que carrega elementos radioativos por grandes distâncias. E o vento decide quem será atingido primeiro. Nas primeiras horas, líderes locais e equipe técnica tentam entender. É explosão de hidrogênio? Foi a turbina? É possível que o núcleo tenha sumido.
A realidade é tão absurda que a mente procura explicações mais confortáveis. Só que cada minuto de negação significa mais gente exposta. Do outro lado da Europa, sensores começam a disparar. Não era um acidente local. Era algo grande o suficiente para atravessar fronteiras. E aí vem uma virada. Quando outros países detectam radiação, a pressão aumenta, e a história deixa de ser um problema interno. A evacuação de Pripyat acontece só depois, e ela é quase surreal. Ônibus chegando, gente levando uma mala pequena, promessa de voltar em poucos dias. Só que essa volta nunca aconteceria. E o que parecia precaução, era na prática fuga de uma área contaminada por anos. Mesmo após a explosão, o perigo não acabou. O núcleo continua quente, liberando material. A missão vira apagar incêndios, reduzir emissões e evitar um desastre ainda maior. E aqui entra a parte que muita gente não sabe. Havia medo de uma reação em cadeia com água acumulada abaixo. Começam missões de contenção com risco extremo. Entrar em áreas com radiação altíssima, operar válvulas, verificar corredores inundados, levar informação real. Esses minutos não rendem manchete, mas sem eles, o desfecho poderia ter sido muito pior. E alguns sabiam que talvez não voltassem. Do lado de fora, despejam materiais para tentar sufocar o incêndio e reduzir a emissão. Uma tentativa de abafar o coração do desastre. Parece simples, mas é como jogar coisas dentro de um vulcão. Você não enxerga, não mede direito, e cada decisão tem consequência gigante. Surge um grupo que marcou a história: os liquidadores. Eles limpam telhados, removem detritos, constroem barreiras, sempre contra um relógio invisível. A dose acumulada. Em certas áreas não era questão de trabalhar bem, era questão de trabalhar por segundos e sair correndo. A solução vira engenharia em modo de guerra. Construir uma estrutura para isolar o reator destruído. Não é uma reforma, é um caixão de concreto e metal em cima de um núcleo que ninguém consegue tocar. E cada dia conta, porque a emissão precisa cair, pro bem de toda a região. Minuto a minuto, Chernobyl não foi um azar. Foi uma sequência. Teste arriscado. Reator com falhas de projeto, cultura de pressão e decisões que ignoraram sinais. O choque é esse. A catástrofe não começou na explosão. Ela começou quando o sistema foi empurrado além do que podia suportar. Agora me diz, qual parte desse minuto a minuto mais te surpreendeu? O AZ-5 piorando tudo, a demora para evacuar ou a negação inicial? Comenta aqui embaixo, porque eu leio para escolher o próximo vídeo. E se você quer mais histórias reais contadas como thriller, se inscreve e me segue no canal, você vai curtir o que vem a seguir.